Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, lançado em 2003, dirigido novamente pelo Peter Jackson, longa que marca o terceiro e último capítulo dessa trilogia fantástica, baseada nos livros do Tolkien, e que estará de volta agora nos cinemas em uma ação da Warner de comemoração dos 25 anos do início da saga. E eu já fiz vídeos aqui no canal sobre a Sociedade do Anel e as Duas Torres, então eu vou deixar um card aqui na tela da playlist para você ver depois. E aqui em O Retorno do Rei, entrando um pouco no contexto histórico dessa produção, o Peter Jackson pegou essa obra literária que muita gente achava impossível de adaptar para as telas por causa das suas mitologias complexas, criaturas fantásticas e um mundo inteiro chamado de Terra-média, e ele filmou os 3 filmes de uma vez só, lá na Nova Zelândia, com um orçamento gigantesco para a época, e o resultado foi uma trilogia que realmente revolucionou os efeitos visuais e também, como eu tenho dito nas minhas análises, ele deu uma nova vida para o cinema de fantasia, digamos assim. E O Retorno do Rei fecha essa saga com chave de ouro, reunindo todos os fios narrativos que foram tecidos nos 2 primeiros longas. E é muito impressionante, gente, como o diretor consegue equilibrar uma ação grandiosa com momentos mais íntimos, mostrando que ele não é só um diretor de blockbuster, mas sim também um grande contador de histórias. E falando um pouco da narrativa em si, o filme segue a luta final que foi sendo construída nos filmes anteriores, com o Frodo e o Sam carregando o peso do anel, enquanto o Aragorn e o Gandalf e os outros preparam a defesa de Gondor. E o roteiro, coescrito pelo Peter Jackson, é fiel ao espírito do livro, mas faz adaptações bem inteligentes aqui para caber no formato cinematográfico. E uma coisa que eu adoro realmente é como ele constrói a tensão através de múltiplas linhas de histórias paralelas, sem deixar nada confuso. Cada cena, cada diálogo tem um propósito, impulsionando o enredo sempre para frente. E o ritmo, apesar de mais de 3 horas e meia de duração, flui de forma bem natural. Não é daqueles filmes que se arrastam, lentos, pelo contrário, você não consegue se desligar da trama. E mais uma vez, assim como lá nos primeiros longas, eu nem preciso falar do primor técnico que é usado aqui, como a cinematografia, por exemplo, que é um espetáculo. É chover no molhado falar isso, mas é a verdade. As paisagens da Nova Zelândia se transformam em cenários míticos, com câmeras que pegam toda a vastidão das batalhas e a intimidade das conversas ao redor de uma fogueira simples. E vocês lembram da Batalha dos Campos de Pelennor, por exemplo? Aquela sequência é um marco no cinema, sem dúvidas, com milhares de extras, cavalos e efeitos digitais se misturando perfeitamente. E por falar dos efeitos visuais, eles renderam um Oscar merecido, criando criaturas como os Olifantes e o Gollum, que parecem reais. Não só uma animação, é o tipo de trabalho que elevou o padrão para todos os filmes de fantasia que vieram depois, sendo uma referência realmente. E o que dizer da trilha sonora, que é uma obra-prima, gente. Os temas musicais desenvolvidos ao longo da trilogia atingem o ápice aqui, com coros épicos durante as batalhas e melodias suaves, para criar um contraste muito necessário. A música reforça a história, temas como o de esperança e sacrifício, e eu sempre fico arrepiado com essa trilha, principalmente a canção que fecha o filme de uma forma bem poética até. E também não é à toa que esse longa também venceu o Oscar de melhor trilha sonora, porque ela é excepcional. E aqui vem um ponto que me deixou muito feliz. Se vocês assistiram os outros vídeos de Senhor dos Anéis aqui no canal, sabe que eu fiz algumas críticas ao Elijah Wood como Frodo. Não que ele estragasse os longas anteriores, mas era assim um ponto abaixo dos demais, digamos assim. Mas aqui, em O Retorno do Rei, ele entrega uma performance que mostra a deterioração física e mental do casal da Pelo Anel. É a melhor atuação dele na trilogia de longe, talvez
já mais amadurecido e familiarizado com o personagem, isso possa ter ajudado, porque você consegue sentir a luta interna dele pelo olhar. Já o Sam Austin, no papel do Sam, eu também preciso fazer um comentário aqui, porque ele é o herói improvável, assim, com um papel muito mais importante aqui, tendo bastante destaque. O elenco todo brilha mais uma vez, sem exceções, e isso faz a gente se conectar emocionalmente com a jornada deles, o que é essencial. E um ponto que eu sempre destaco nessa trilogia foi o tema da amizade e do companheirismo. O Tolkien escreveu sobre isso nos livros e o Peter Jackson captura essa essência perfeitamente. Não é um filme sobre espadas, magias e grandes guerras. É sobre como pessoas comuns enfrentam o impossível juntas. O Frodo e o Sam exemplificam isso muito bem aqui, mostrando que a verdadeira força vem dos laços humanos. E nesse mundo onde o mal parece invencível, o filme nos lembra que pequenas ações de bondade podem mudar tudo. Essa mensagem foi o que o filme passou e se reflete até hoje, especialmente nesses tempos difíceis, e que com certeza é o que torna O Retorno do Rei um longa temporal. Além do design de produção impecável, com armaduras e cidades, tudo sendo criado com riqueza de detalhes. E um detalhe é que os ilustradores dos livros ajudaram no conceito artístico aqui, garantindo uma autenticidade a mais. Também nos figurinos, que misturam influências medievais com toques fantásticos, e cada raça, elfo, anão, hobbit, tem uma identidade visual única, e isso enriquece esse universo, fazendo a Terra-média ser um lugar vivo e palpável. E comparado com os outros filmes da trilogia, O Retorno do Rei é sem dúvidas o mais ambicioso, enquanto A Cidade do Anel introduz um mundo e As Duas Torres, que é o meu favorito, aprofunda os conflitos, esse terceiro eleva tudo a um nível épico. As batalhas são maiores, as apostas são mais altas e o peso emocional é recompensador. Mas, sendo sincero aqui com vocês que sempre acompanham as minhas análises, uma crítica que eu faço é sobre os múltiplos finais. O filme tem várias conclusões, o que pode cansar realmente alguns espectadores. O diretor quis honrar o livro, que tem epílogos extensos, mas no cinema isso alonga necessariamente, mas ainda assim não estraga a experiência geral, mas perde força com certeza. E em termos de impacto cultural, nada a reclamar, já que esse filme varreu o Oscar em 2004, levando 11 estatuetas, incluindo o melhor filme e o primeiro de fantasia a conseguir fazer isso. Ele mostrou na época que blockbuster pode sim ser arte e ir influenciando uma geração de diretores. Então, para a gente fechar essa análise, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei é um marco com certeza que define o que um épico pode ser, com uma direção magistral, atuações memoráveis e uma história realmente fantástica. Não é o meu favorito da saga, é verdade, mas com toda certeza é um longa que merece ser revisitado sempre. E para Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, nota 8. Então foi isso, gente. Chegamos ao fim dessa nossa saga de análises de Senhor dos Anéis, e eu gostei muito de revisitar os filmes para fazer esses vídeos aqui para vocês. E é sem dúvidas uma ótima oportunidade para você que, assim como eu, não pôde ver esses filmes lá no cinema no começo dos anos 2000. Beleza, pessoal? E agora, me conta aqui nos comentários qual é o seu filme favorito de Senhor dos Anéis, e fique à vontade também para comentar o que você quiser aqui embaixo. Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.